E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo? Dessa vez essa é a última parte do capítulo 16 e eu gostaria de ler em Êxodo 16 a partir do versículo 21, que diz o seguinte: Colham-no, pois manhã após manhã cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E ele respondeu: Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. Tudo que sobrar, separem, guardado para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Aqui eu tiro 2 princípios muito importantes do texto. Lembrando que falamos semana passada em que Deus ele nos dá conforme o que precisamos, o pão de cada dia. E conforme nós temos mais fome dele, mais dele ele nos dará. Aqui, quando nós vemos a primeira parte desse texto no versículo 21, nós vamos entender que conforme eles colhiam o maná, quando chegava o sol começava a derreter aquelas sementinhas, né, aquele pão tinha sabor de mel, né? Ou seja, eles precisavam acordar bem cedo para colher o alimento de cada dia. Deus não deixava lá, né, ao bel prazer daquele povo. Mas era preciso acordar cedo, era preciso empenhar-se, era preciso fazer algo, que é não ser preguiçoso. O grande princípio que eu tiro daqui é o seguinte: eles recolhiam cedo, porque não havia lugar para preguiça. Não havia lugar para continuar dormindo. Deus vai prover, como se eu não necessitasse do meu trabalho, do meu empenho. Esse é o grande ponto aqui, nesse versículo. Nós precisamos buscar não somente a necessidade material, ou seja, o nosso trabalho, a nossa diligência no nosso serviço, não somente na igreja, mas o nosso trabalho diário, nosso serviço, nosso emprego. Nós precisamos fazer o nosso melhor, sabe? Tem muitas pessoas que querem receber as bênçãos de Deus, mas não trabalham para isso. Esse é um princípio aqui. Precisamos acordar cedo. Mas não somente o princípio físico e material, mas também o espiritual. Muitos querem as bênçãos espirituais de Deus sem buscar a Deus. Muitos querem relacionamento com Deus sem acordar cedo e passar um tempo em oração, sem acordar cedo e buscar na palavra de Deus. Sabe por que nós precisamos acordar cedo e buscar na palavra de Deus? Porque conforme o dia passa, as preocupações, as ansiedades do dia, os trabalhos vão ocupando o nosso tempo e nós perdemos o nosso nutrimento espiritual. Nós precisamos lembrar disso. A nossa nutrição espiritual acontece quando nós labutamos de manhã e buscamos a Deus. É óbvio que cada um tem um tempo em que busca ao Senhor, mas nós precisamos dar o melhor para Ele. Acordar cedo. Jesus acordava cedo, madrugava. Abraão, Moisés e tantos outros líderes que vemos no texto bíblico, eles acordavam cedinho para buscar o Senhor. Irmãos, que busquemos ao Senhor de todo o coração. Não sejamos preguiçosos, seja no mundo, na esfera material, seja na esfera espiritual. Que busquemos ao Senhor, tenhamos disciplina em buscar a Deus logo cedo. Mas o segundo ponto, que também é relacionado a isso, é o seguinte: muitos, por acharem válido esse ponto de não sermos preguiçosos, de trabalharmos, às vezes eles pecam pelo excesso do outro lado. Ao invés de trabalhar de menos, trabalham demais. Aqui nós tiramos uma lição muito preciosa, porque diz que, olha, vocês vão trabalhar 6 dias, vocês vão buscar o maná em 6 dias, e no 6º dia vocês vão buscar o maná em dobro, para que não tenham que buscar no 7º dia, porque o 7º dia, o dia sabático, é o dia em que vocês vão descansar, porque assim como na criação, Deus descansou no 7º dia, vocês vão descansar no 7º dia, não somente para o bem de vocês, mas principalmente para que vocês adorem o Senhor nesse dia. Aqui tiramos o princípio do sábado, que muitas vezes nós negligenciamos. Muitos de nós não descansamos durante a semana. Nós achamos que devemos trabalhar mais. E isso é uma prova do nosso egoísmo e do nosso orgulho, da nossa arrogância de acharmos que nós somos autossuficientes. Descansar, o sono, o descanso, mostra que nós somos dependentes de Deus. É como se nós abríssemos mão de nós mesmos e falássemos: Deus cuida de nós. É quando nós desligamos a chavinha do eu faço para a chavinha do Deus fará.
Ou seja, nós precisamos entender que o princípio do sábado ainda se aplica hoje a nós. Pode não ser o sábado, pode ser o domingo. O sábado, ou sabat, né, naquela época, significa descanso. Não era um dia específico, mas era um dia em que eles tiravam para descansar e adorar a Deus. Muitos de nós estão preocupados com o dia a dia, muitos de nós passam por necessidades, nós sabemos disso, mas Deus proverá no sábado. O sábado é o dia para estar com a família, para descansar. O sábado que eu digo, né, esse dia separado, é o dia para adorar ao Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor. Ao invés de sermos preguiçosos ou trabalharmos excessivamente, precisamos abrir mão dos dois excessos e entregar tudo a Deus e depender de Deus, porque na realidade quem dá o sustento diário não somos o nosso próprio braço, o nosso próprio esforço, mas é o próprio Deus. E quem dará o sustento espiritual, o sustento físico no dia do descanso também é o mesmo Deus. Ele é o Deus que nos sustenta. Meus irmãos, que possamos então ter esse descanso. Confesso que eu tenho lutado muito com isso. Eu tenho lutado com a questão de não descansar no dia que eu deveria estar descansando, de não adorar a Deus, separando aquele dia, em vez de continuar trabalhando, estudando e fazendo as coisas. Que Deus quebre a minha arrogância de achar que eu sou melhor do que os outros, nesse sentido, de que eu estou saindo na vantagem e de que eu sou autossuficiente. Que Deus nos ajude a amarmos Ele em todas as áreas da nossa vida, seja trabalhando, labutando diligentemente para a glória dEle, seja descansando e o adorando para a glória dEle. Que Deus abençoe. Falou!